Estratégias ineficazes têm predominado no contexto da saúde pública relacionado ao abuso de substâncias psicoativas, onde muitos preconceitos e estereotipos são disseminados e reforçados na sociedade. Perante essa problemática, qual o diferencial da ótica da redução de danos comparado a essas medidas? Na verdade, assim, culturalmente, infelizmente, a gente já, depois de 30 anos de política, depois de luta, depois de livros lançados, depois de artigo, né, publicado, falando que a política de exclusão, a política de institucionalização, de pegar o cara e deixar ele isolado, é falho. A gente continua na mesma cultura de achar que a internação é uma coisa que funciona, que é importante, que é necessário. Eu fui antes de ontem assistindo o canal da Assembleia, e a discussão lá era se vetava ou não, porque o Temer agora tentou vetar a entrada das comunidades terapêuticas nas políticas públicas, né? Comunidade terapêutica são casas religiosas e de cunho particular. Então, o que o Temer quis dizer? O Temer quis dizer que quando o SUS assume essas internações de comunidade terapêutica como terapia, ele quebra uma política pública, que significa que o SUS precisa ser do público, seja pública, não particular, né? E aí a gente acaba fechando algumas instituições como hospitais mentais para exatamente trabalhar com redução de danos e não trabalhar só com isolamento. E depois que a gente fechou, como, por exemplo, o Miri Lopes, que não existe mais, né? Depois que a gente fechou esses leitos, abriram as comunidades terapêuticas. Então a gente meio que substituiu manicômio por fazendinha, né? Isso pode parecer ser legal, mas é uma fazendinha que não funciona dentro dos parâmetros do SUS, que não faz abordagem. Algumas abordagens ele faz de redução de danos, mas eles não entendem bem como funciona isso, não tem profissional qualificado trabalhando lá dentro, então a gente tem essa dificuldade. A diferença da redução de danos para as abordagens antigas é exatamente essa, a valorização do indivíduo. Eu valorizo as decisões dele, valorizo os problemas dele. As potencialidades. As potencialidades dele, o que ele é capaz de fazer. Quando eu interno, a política antiga de internação não tem valor nenhum. A valorização é só do hospital e do médico que está atendendo naquele momento. A gente percebe que a nossa política é uma política de criminalização, né? Então é aquela famosa guerra contra as drogas, né? Que a gente sabe que não leva a lugar nenhum. A gente só prende, né? Prende em cadeia, prende em hospital, prende em casa amarrado, porque muitas vezes são presos em casa. E isso só gera mais insegurança, isso só gera menos empatia, né? E só torna o poder médico, né, biomédico, mais o poder do direito, né, do direito penal, e mais a questão religiosa, né, porque como o próprio Davi disse, a maioria dessas comunidades terapêuticas tem um cunho religioso, né, entrelaçado aí. Então é meio perigoso. Né? Vale ressaltar que ninguém está dizendo aqui que religião não é uma coisa que ajuda, tá? Isso. Na verdade, eu vou até reformular. Ninguém está dizendo aqui que a fé não é uma coisa que ajuda. A fé ajuda sim, tá? O que a gente não pode é transformar políticas públicas, que deveria ser... até uma coisa de uma discussão bem recente, que deveria ser laico, que não deveria ter uma religião específica, e transformar ela numa religião, por exemplo, cristã. Né? A gente pode usar a questão da moral religiosa. Moral religiosa, boa. Né? A gente não pode usar moral religiosa para fazer tratamento para dependente químico, né? Tem que ter cuidado com isso. É comum ouvirmos relatos de que a redução de danos incentiva o uso de drogas. Então, como a gente poderia esclarecer esse assunto, essa distorção? É que nem aquela história que a gente escuta muito, né? Dos familiares que chegam e dizem, mas vocês estão dizendo para o meu filho não parar de usar, que ele pode usar. Aí a gente se questiona por quê? Porque as pessoas acreditam que a redução de danos ela vai lhe influenciar, né, a fazer esse uso. E não é, pelo contrário. A redução de danos leva, de uma forma gradativa, à abstinência. Né? Então, quanto mais você percebe que aquele uso lhe prejudica e você vai reduzindo devagarzinho, isso leva ao quê? Isso leva a você não usar mais. Então, as pessoas não entendem essa lógica. O não entendimento, eu acho que é a questão, sabe? Porque tem muita gente que interpreta a redução de danos, e aí é legal a gente esclarecer isso aqui. Tem muita gente que interpreta a redução de danos quando o sujeito faz uso de cocaína e aí eu ofereço maconha para ele.
ele reduziu os danos porque cocaína é mais forte ou mais grave do que maconha. Não, isso não é redução de danos, tá, gente? Não vamos confundir. Quando eu troco uma droga por outra, eu não estou reduzindo nada. Porque cada indivíduo tem seu processo. Então, o cara que usava cocaína, de repente, ele tinha predisposição a ser esquizofrênico. E a maconha, ela é gatilho para a esquizofrenia. Então, se ele estava lá cheirando pó, e ele não delirava, não alucinava. Quando ele passou para a maconha, ele pode, de repente, começar a desencadear sintomas da esquizofrenia, né? Então, para aquele sujeito ali, aquilo não foi redução de danos, ali eu aumentei o dano dele, né? Então, a gente precisa fazer com que a população entenda que redução de danos não é trocar uma droga por outra supostamente, porque é supostamente mais leve do que aquela. Não, isso não é redução de danos, isso é troca de droga. Na verdade, redução de danos é ele continuar fazendo uso daquele gosta, aquele é de preferência dele, e mesmo assim ele ter saúde. Eu acho que essas interpretações, essas perguntas são interpretações erradas do processo de redução de danos, tá? Tem muita gente que diz assim, olha, Davi, eu fumava cigarro e aí eu fui no CAPS e me deram um adesivo de nicotina. Olha, pronto, eu já tô fazendo tratamento, né? Não, você não está fazendo tratamento, você está reduzindo os danos. Você não está mais colocando a fumaça para dentro, você está colocando o adesivo e a nicotina está entrando pelo adesivo, né? Mas você continua fazendo uso. Não é tratamento para abstinência, é tratamento de redução de danos. Então, a redução de danos é essa. Eu tirei a nicotina, mas eu coloquei uma nicotina de maior qualidade. A morfina tem o mesmo processo. Eu injetava heroína, e aí eu deixei de injetar heroína para injetar a morfina. Porque a morfina é fabricada, vigiada pela vigilância sanitária, não tem pureza. Existe um controle, né? Existe um controle, existe uma política de controle disso. Eu achei legal porque eu lembrei de um caso que a gente atende lá no CAPS, o Davi deve conhecer, né? Mas eu não vou falar o nome. Não pode. Mas assim, era uma pessoa que usava maconha, né? E não trabalhava, não estudava, não fazia absolutamente nada. Usava maconha manhã, tarde e noite. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Não, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a estudar, vamos, né, voltar a fazer as atividades rotineiras. Ele começou e ele percebeu. A gente nem mexeu na droga dele. Falou a gente né? não falou nem de maconha. A gente só mexeu na história do projeto dele, né? O que você faz? Então, ele chegou um dia pra gente e disse assim, olha, diminuí, agora eu só tô usando a maconha pra dormir, né? Então, assim, caramba, tá vendo? A gente não precisa estar o tempo todo, e aí, fumou quantos hoje? E aí, vai parar de fumar quando? Não sei o quê. Porque a cobrança já vem deles, né? Tanto deles, quanto dos familiares, quanto da sociedade. Eles já são sujeitos cheios de estigma, cheios de preconceito. Então, se eles chegarem num serviço de apoio para ter mais cobrança, aí eu acho que não vai muito além esse tratamento, não. E fica só ali mesmo, no início, né? Eu costumo dizer assim, quando você pensa em parar, você já está pensando em usar, né? Eu não posso usar, não posso usar, não posso usar, não posso usar. Ele já está pensando em usar, né? Então a ideia é relavar, deixa isso lá. Vamos mexer em outras coisas. Porque às vezes a gente mexe na base e o topo se modifica sozinho. Exatamente. Como vocês percebem a influência da mídia nas questões que se referem ao uso de substância? Qual é a percepção de vocês, né, sobre os interesses da indústria farmacêutica em dificultar medidas alternativas às intervenções medicamentosas? Isso é ótimo para o farmacêutico responder. Pois cara, deu certo, né? Tá, vamos lá. Eu acho que são duas coisas aí. Um é a mídia e outra é a indústria farmacêutica. Isso não tira, não desvincula uma da outra, não. Mas a mídia é uma coisa séria, porque a gente vive uma política de hipocrisia no Brasil, né? A droga que mais mata no Brasil, gente, por incrível que pareça, pasmem, é o álcool, né? 80% dos usuários internados na Santa Casa de Misericórdia para desintoxicação, por intoxicação de substância psicoativa, é álcool, 80%. Só 20% se divide entre cocaína, crack, maconha nem conta, nem aparece no hospital para desintoxicação, né? Então a gente tem todo esse processo com o álcool, toda essa dificuldade pública, né? Porque aí ocupa hospital público, ocupa material público, ocupa mão de obra pública. A gente tem todo esse processo público, todo um gasto público para tratar o dependente químico intoxicado do álcool e tá lá propagando na televisão o tempo todo de bebida. Agora que vai vir Copa do Mundo, não se engane não. A Ambev, ela tem ou mais da metade das propagandas de intervalo de jogo de futebol, né? Então é uma controvérsia no nosso país, né? A gente gasta muito dinheiro para tratar o dependente de químico de álcool e é investido muito dinheiro para se beber álcool. Na verdade, né? É investido muito mais. Muito mais em beber, não em tratar, Em tratar. né? Em usar.
e usar o mecanismo para tratar. A indústria farmacêutica é uma coisa que vem no mesmo viés, né? Porque a gente sabe que a Ambev é uma união, é uma associação das empresas que fabricam álcool e hoje é milionária, né? Trilionária. E a indústria farmacêutica, ela está no mesmo caminho. Eu acho que, se eu não me engano, a última vez que eu li, ela só está perdendo para a petroquímica, né? Que é aquela que produz gasolina, que produz petróleo. Enfim, a indústria farmacêutica, ela, há muito tempo, não é de agora e nem é da dependência química, na verdade. Há muito tempo ela produz droga para tratar sintomas que muitas vezes são criados por ela, né? Eu crio um sintoma que muitas vezes é social. Eu vou dar um exemplo bem bacana, foi do que a gente tem falado muito, o pessoal da psicologia da Estácio vai adorar isso, que tem falado muito sobre TDAH, né? A criança, eu tenho um amigo psicólogo que ele diz assim, rapaz, tá fácil demais trabalhar. A criança chega no consultório, eu digo assim, TDAH. A mãe olha pra mim e diz, esse cara é um gênio. Né? Porque tudo era TDAH naquela época. Se o cara dissesse TDAH, a familiar dizia, pronto, descobriu, né? Tirou o ouro da galinha aí, né? Então, o que acontece? A indústria farmacêutica, ela cria, muitas vezes, aquele adoecimento para depois ela mesma tratar. O que está acontecendo hoje na saúde mental é que o pensamento, e eu sou prova viva disso, é que o pensamento que o farmacêutico está lá dentro daquele ambiente para introduzir remédio na vida daquele usuário. E não é. Na verdade, o farmacêutico, muitas vezes o dono das indústrias farmacêuticas que produzem remédio não são farmacêuticos, são empresários ricos já, né? Na verdade, o farmacêutico está lá por uma ordem da vigilância sanitária para fazer o uso racional de medicamento. Então, para a gente finalizar essa pergunta, que eu acho muito pertinente, para aquela pessoa que está precisando sair um pouco do que a mídia influencia ou do que a indústria farmacêutica influencia, procura o farmacêutico, não é o contrário não. Não sai de perto dele não, procura ele. Porque ele vai dizer para você a hora certa de tomar e a hora que já não precisa mais tomar aquilo. Tá? Eu sou prova viva, estou aqui, eu não estou lá distribuindo remédio, né? Bom, mais uma vez queremos agradecer pela participação de vocês. Mas antes de encerrarmos, queria perguntar se vocês queriam falar mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa para falar? Tem uma coisa interessantíssima, gente. Está todo mundo convidado. Nessa semana está tendo movimentos pela cidade. A gente está tendo na UFC exposição no teatro de lá, com algumas peças produzidas por usuários em CAPS, né? A gente está tendo, nas unidades de saúde, em cada CAPS, está tendo movimento de sim, com um filme Bicho de Sete Cabeças. Eu acho muito interessante. Agora, vou dar a dica que eu dei para nossa companheira aqui, de assistir o filme Bicho de Sete Cabeças. Quem puder assistir em casa, é um filme brasileiro. Além de apoiar o cinema nacional, vocês vão conseguir entender um pouquinho do que é o processo de internação. E agora, dia 18 de maio, a gente está fazendo a comemoração de 31 anos de luta antimanicomial, que é essa luta anti-internação, anti essa coisa de isolamento. Eu quero agradecer pelo convite de vocês. Quem não conhece CAPS, quem não entrou ainda num CAPS, vale a pena conhecer, porque você vai ver que a perspectiva é totalmente diferente do hospital. Começa que você chega lá, é uma casa. Ele não é todo de branco, vocês não vão encontrar pessoas todas de branco lá dentro com jaleco, como vocês encontram em hospital. Lá, na verdade, se tiver uma pessoa toda de branco, ou ele é um pastor, ou é um pai de santo, ou ele é um açougueiro que está lá fazendo tratamento, né? Por que o CAPS faz isso? O CAPS já é formado para trabalhar o processo contrário das internações. Então, ele precisa ser diferente de hospital. Então, ele faz tudo para ser diferente. Fica o convite, o CAPS é aberto para toda a população, para todo cidadão, de vocês irem lá fazer a visita, tá? Muito obrigado por essa manhã. O Cuca está de parabéns pela iniciativa, a Estácio está de parabéns. Vocês, alunos, foram perfeitos agora nessa entrevista. Muito obrigado, gente. Obrigado também. O Davi gosta de falar, viu, galera? Então... É comigo mesmo. Eu gosto que ele fale bastante. Eu gostaria de agradecer também o convite, né? Eu sou um pouco mais tímida, mas no que eu puder contribuir. E reiterar esse convite, né? Quem não conhece o CAPS, vá conhecer. É um lugar bastante acolhedor, né? Posso falar pelo CAPS que a gente trabalha, mas acredito que os demais também, não tenham dúvidas. E eu acho que essa iniciativa de existir uma rádio que perpasse uma população jovem, velha, adulto, criança, né, que vai escutar um pouquinho sobre saúde, eu acho genial, sabe? Fiquei super feliz com o convite.
fiquei um pouquinho nervosa, porque, né, a gente vai falar para um bocado de gente, vai um monte de gente escutar a minha voz, como é que é isso? Mas gostei bastante, né? E vou pedir que vocês, sempre que vocês tiverem uma dúvida, sempre que vocês se questionarem sobre algo, procurem, né? Procurem saber, procurem aprender. Porque a política de redução de danos, né, trazendo um pouquinho para o que a gente trouxe, ela é muito nova, né? Ela é um bebê, se a gente for pensar. E muita gente não conhece e muita gente fala do que não conhece, né? E aí é que surgem os preconceitos, e aí é que surgem as questões mesmo da gente apontar e achar e julgar, né? Então, eu acho que o recado de hoje é aprendizado. A gente está o tempo todo querendo aprender, querendo saber, querendo conhecer. Porque só assim a gente tem como falar. A gente vai ter propriedade para saber, para falar e para opinar. Enquanto a gente não conhecer, é melhor a gente ficar quietinho escutando quem conhece. Muito obrigada. É isso, muito obrigada, viu, gente? Um cheiro. Por fim, queremos a participação dos ouvintes com a nossa enquete disponível na rádio. A pergunta dessa vez é: você já conhecia o trabalho de redução de danos? Nos vemos no próximo encontro para falarmos sobre violência contra a juventude. Até mais. Você escutou o programa Comunica Psi.